E aí, turma, beleza? Hoje nós vamos falar para vocês sobre refração da luz. Vamos entender o que seria a refração da luz. Para isso, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Eu tenho aqui dois meios, meio 1 e aqui eu tenho meio 2. Esse meio 1, nesse exemplo nosso, seria o ar. E o meio 2 seria a água. Quando a luz vem do ar e ela interage com a superfície da água, ela vai passar do ar para a água. Para isso, você vai traçar a reta normal, que é a reta que forma 90 graus, olha só, com a intérfase, 90 graus com o meio. Aí você vai ter o seguinte, a luz está vindo, aqui ela forma um ângulo de incidência. Observe que eu sempre olho esse ângulo de incidência em relação ao raio incidente e à reta normal. Quando a luz passar do ar para a água, ela vai sofrer um desvio e vai mudar aqui o ângulo. Esse ângulo aqui é o ângulo de refração. Observe que o ângulo de refração, eu olho entre o raio refratado, que é essa reta aqui, e a reta normal. Mas o que seria refração? Quando a luz muda de meio, a velocidade dela muda. Aqui ela tinha velocidade VR, que é a velocidade da luz no ar. Aqui a velocidade da luz é V água, que é a velocidade da luz na água. A velocidade da luz no ar é diferente da velocidade da luz na água. Então, quando a luz muda de meio, ela muda a velocidade. E essa mudança na velocidade é o que eu chamo de refração. Então, refração, gravem aí, é simplesmente a mudança na velocidade da luz quando a luz muda de um meio para outro meio. Uma coisa interessante é que você pode perceber que na refração, nesse exemplo que eu dei para vocês aqui, houve um desvio. Ela estava vindo com o ângulo I, quando ela bateu na intérfase com a água, ela passou aí a movimentar com o ângulo R. Então a luz sofreu uma pequena curvatura, um pequeno desvio. Vocês se lembram que tem um princípio que chama princípio da propagação retilínea da luz. E no princípio da propagação retilínea da luz, ele explica que a luz sempre propaga em linha reta. Como pode acontecer, então, da luz fazer uma curva? É que o princípio da propagação retilínea da luz é quando a luz está propagando no meio homogêneo e transparente. Aqui a luz não está propagando em um único meio. Aqui a luz está propagando em dois meios diferentes. Aí ela muda a velocidade, sofrendo a refração. E nesse caso, a refração foi acompanhada de um desvio. Mas olha para cá. Se eu tivesse aqui agora, ó, ar e água, e a luz viesse assim, ó. Agora observe que a luz, ela está em cima da reta normal. A luz está interagindo perpendicular à superfície. Nesse caso, como a luz interagiu formando 90 graus, ela não sofre desvio. No entanto, a luz estava aqui com a velocidade que é VR e aqui ela está com a velocidade que é V água. A velocidade da luz no ar é diferente da velocidade da luz na água. Então a velocidade da luz mudou, então sofreu refração. Só que nesse caso a refração não veio acompanhada de desvio. Nesse caso a refração veio acompanhada de desvio. Então o desvio pode ou não acontecer. Uma outra coisa que é importante a gente pensar é o seguinte: nós temos duas leis para a refração. A primeira lei da refração é a seguinte: quando você traça aqui
meio 1, meio 2. A luz vem. Esse aqui é o raio incidente. Aí você traça a reta normal. Aqui está o ângulo de incidência. Aqui o ângulo de refração. E aqui o raio refratado. A primeira lei da refração fala para nós que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal fazem parte do mesmo plano. Essa é a primeira lei da refração. O raio incidente, a reta normal e o raio refratado são coplanares, fazem parte do mesmo plano. A segunda lei da refração é a lei de Snell-Descartes. A segunda lei da refração é a lei de Snell-Descartes. E ela fala para nós assim: N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de E. Vamos entender essa lei, que ela é importantíssima. Você tem aqui meio 1, você tem aqui o meio 2. No meio 1, eu vou falar que ele tem um N1. E no meio 2, ele tem um índice de refração N2. Olha só, quando a luz vem, ela está vindo com raio incidente, traça aqui a reta normal. Aqui você tem um ângulo de incidência formado com a reta normal. O N1 é o índice de refração do meio 1. Seno de I, o I é o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. E ele vem sofrendo desvio. Aqui é o ângulo de refração, que é o ângulo formado entre o raio refratado e a reta normal. Então, o índice de refração do primeiro meio vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo de refração. Com isso, você consegue calcular o desvio que a luz vai sofrer ao passar de um meio para o outro. E quem é esse N? Vou falar um pouquinho para vocês do N, que é o índice de refração. O N, ele é uma grandeza adimensional. Ou seja, o N não tem unidade de medida. Como que você calcula esse N? O N é uma razão entre C sobre V. O C é a velocidade da luz no vácuo. E o V é a velocidade da luz no meio em questão. No meio. Se você pega, então, C sobre V, você vai ter o N. Lembrando que a velocidade da luz no vácuo, isso aqui a gente é obrigado a saber, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, o C sempre vai ser 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E o V vai ser a velocidade da luz no ar, a velocidade da luz na água, do meio em questão. Aí você divide o 3 vezes 10 à oitava pelo valor da velocidade que ele vai te dar no exercício, você tem um N. Lembrando o seguinte, que esse N sempre vai ser um número maior ou igual a 1. Ele nunca vai ser um número menor do que 1. Por quê? A maior velocidade que nós temos na física, nós chamamos ela de velocidade limite, é a velocidade da luz no vácuo, que é o C. É a maior velocidade. Não tem em lugar nenhum no universo uma coisa que seja mais rápido do que o C, que é a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Se você um dia fizer uma conta, encontrar uma velocidade que for maior do que 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, sua conta está errada. É impossível ter uma velocidade maior do que essa. Sendo assim, o numerador dessa fração sempre vai ser um número maior do que o denominador.
como o numerador sempre vai ser um número maior que o denominador, o resultado disso sempre vai ser um número maior ou igual a 1. Lembrando que quando for o ar, o n do ar a gente considera como sendo 1. Ou seja, para essa conta dar 1, ficaria C dividido por C, que aí dá 1. Então, a gente considera que no ar, a velocidade da luz é a mesma que no vácuo. Por isso que eu considero que o n do ar é igual a 1. Um fator importantíssimo que nós devemos nos atentar é o seguinte: quando a luz vem do ar para a água, eu já deixo claro para vocês que o índice de refração na água ele é maior do que o índice de refração no ar. Quando eu escrevo isso, é como se estivesse falando para vocês que a velocidade da luz no ar é maior do que a velocidade da luz na água. No ar, a luz é mais rápida do que a velocidade da luz na água. Sendo assim, quando a luz está vindo do ar, traça a reta normal, o ângulo de incidência, observem só, e ela vai sair do ar e vai para a água. O raio refratado, ele aproxima da reta normal. Olha o tamanho do I, olha o tamanho do R. Toda vez que a luz passar de um meio menos refringente para um meio mais refringente, quando eu falo menos refringente, mais refringente, pessoal, eu quero dizer o seguinte: menos refringente é o que tem um N menor. Mais refringente é o que tem um N maior. Então, quando a luz passa do N menor, que é menos refringente, para o N maior, que é mais refringente, a velocidade da luz diminui e a reta aproxima da normal. Por isso que o R ficou menor do que o I. Se fosse o contrário, se você tivesse água e aqui você tivesse, vamos supor que fosse um aquário, aí aqui em cima tivesse água e aqui embaixo tivesse o ar, como se o aquário estivesse em cima, você estivesse olhando ele de baixo. Aí você tem que a luz vem da água, traça a reta normal, aqui está o ângulo de incidência. Quando a luz passa da água para o ar, a velocidade da luz aumenta e ela afasta da reta normal. Observe que agora foi o contrário. O ângulo de incidência é pequeno e o ângulo de refração ele é maior. Quem me garante isso é a lei de Snell, que fala que N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R. Então, toda vez que a luz passar do menos refringente para o mais refringente, a velocidade da luz vai diminuir e ela vai aproximar da normal, o ângulo diminui. Quando a luz passar do mais refringente para o menos refringente, a velocidade dessa luz vai aumentar e o ângulo vai aumentar, fazendo com que ela afaste da reta normal. Para a gente encerrar a explicação de refração, é importante a gente saber um conceito que é o índice de refração relativo. Tipo assim, se tiver escrito para nós NA, NB, ele quer o índice de refração do A em relação ao B. É facinho fazer isso. É só pegar o índice de refração do A e dividir pelo índice de refração do B. Toda vez que pedir índice de refração relativo, é só dividir. Se for A primeiro, B depois, aí você vai escrever o A primeiro dividido pelo B. Lembrando o seguinte, NA em relação a NB. Como que você calcula NA? É CA dividido por VA. Como que você calcula NB? A fórmula do índice de refração é C, o C do A é a mesma coisa que o C do B. É C dividido por VB. Uma fração dividindo outra, como é que a gente resolve? Conserva a primeira, que é CVA, e multiplica pelo inverso da segunda, que é VB sobre C.
corta, corta. Então, NA em relação a B vai ser a mesma coisa que VB dividido por VA. Então, tem duas maneiras diferentes de calcular o índice de refração relativo. Ou eu divido o índice de refração do A pelo B, ou eu divido a velocidade do B pelo A. Observe que aqui é A dividido por B, aqui é B sobre A, porque mudou as variáveis. Certinho? Então, de refração é isso que eu tinha que passar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.